Olá, turma. Professor Felipe aqui novamente, na aula de Educação Física. Esse é o nosso sexto encontro e nessa aula a gente vai ter como tema as Olimpíadas e Paralimpíadas, certo? Vamos discutir os conceitos dos dois eventos, né? Tanto das Olimpíadas quanto das Paralimpíadas, mas já destacando que a gente vai se aprofundar um pouco mais nas Paralimpíadas, né? E vamos refletir sobre também o conceito de individualidade biológica, né? Vamos aprender e respeitar esse princípio, certo? E as Olimpíadas, né? Como já vimos na aula anterior, era um evento que reúne milhares de pessoas de todos os lugares do planeta Terra em um país sede, né, que vai acontecer um conjunto de modalidades esportivas, né? E a própria bandeira olímpica, ela vem representar essa união de povos e raças, né? Formada por cinco anéis e eles, se você observar bem, eles estão entrelaçados, representando os cinco continentes e as suas cores, né? A paz, a amizade e o bom relacionamento entre os povos e o espírito olímpico são os princípios dos Jogos Olímpicos. Aqui a gente vai revisar um pouco de tudo que a gente já falou nas aulas anteriores, né? Vamos começar lá quando a gente viu a questão dos Jogos da Antiguidade, né? Que a história das Olimpíadas, ela se inicia na Grécia Antiga, né? Que antes dos Jogos era destinado uma trégua, né? Onde não um período que não haveria guerras para que fosse realizado os Jogos, né? Da Grécia Antiga, do ano de 776 a.C. Nessa ocasião, os jogos eram utilizados para homenagear os deuses da mitologia grega e também como forma secundária, né, para celebrar a amizade e a integração entre os povos daquela época. E a gente viu também que quando as Olimpíadas foram avançando, evoluindo com o passar do tempo, os jogos, os esportes foram evoluindo com o passar do tempo, teve um francês de nome Pierre de Coubertin que foi fundamental para que os jogos da antiguidade, né, fossem fazendo parte da modernidade, né? Então ele se inspirou no legado histórico dos jogos da Grécia Antiga, né? E fundou o Comitê Olímpico Internacional, o COI, né, que surgiu em 23 de junho de 1894. E Coubertin é considerado dessa forma o idealizador das Olimpíadas no formato moderno que a gente conhece hoje, né? Os primeiros Jogos Olímpicos aconteceram em abril do ano de 1896 na cidade de Atenas, na Grécia. Podemos notar a diferença entre os Jogos da Antiguidade e os da Era Moderna, né? Na antiguidade, por exemplo, os Jogos Olímpicos aconteciam com um número reduzido de modalidades e eram limitados somente aos povos que habitavam na Grécia Antiga. Já nos dias atuais, as Olimpíadas possuem um caráter global e apresentam modalidades que na época nem existiam, né? Não existiam essas modalidades que temos hoje. Os Jogos Olímpicos antigos eles eram festivais sagrados nos quais os atletas competiam para servir aos deuses. Por outro lado, as Olimpíadas modernas surgiram, né, sem um vínculo religioso, idealizada por Pierre de Coubertin, seguidor da teoria darwinista, e que teve início na Inglaterra logo após a Revolução Industrial, surgindo como um evento laico e sem nenhuma relação com a divindade. Vou trazer algumas curiosidades olímpicas, né? No ano de 1916,
as Olimpíadas deveriam ocorrer na Alemanha. Porém, em função da Primeira Guerra Mundial, os Jogos Olímpicos eles foram cancelados, né? Em função da Segunda Guerra Mundial, os Jogos Olímpicos de 1940 e 1944 também foram cancelados. Os principais valores do espírito olímpico são o entendimento mútuo, a igualdade, a amizade e o jogo limpo. O cricket, golfe e cabo de guerra já foram esportes olímpicos no começo do século XX, nas Olimpíadas de 1920, que foi na Bélgica. O tiro ao pombo também fez parte do quadro de Jogos Olímpicos. A gente tem também uma curiosidade sobre o lema olímpico, né, que é Citius Altius Fortius, mais rápido, mais alto e mais forte. Foi proposto por Pierre de Coubertin em 1894, porém o lema só foi oficialmente introduzido nas Olimpíadas de Paris em 1924. Em 1906, por questões de interesses políticos, a Grécia organizou uma Olimpíada de forma não oficial. O evento não teve destaque internacional, sendo que muitos países não estiveram presentes. Neste evento fez parte um esporte muito curioso, que foi o arremesso de pedras. É comemorado em 23 de junho o Dia Internacional do Atleta Olímpico. O ano de 1994 foi o Ano Internacional do Esporte e do Espírito Olímpico. O ano foi estabelecido pela ONU para valorizar e divulgar a importância dos Jogos Olímpicos. Apesar de já terem participado em alguns eventos anteriores, só a partir de 1912, nas Olimpíadas de Estocolmo com a natação, as mulheres passaram oficialmente a ser admitidas nos Jogos, certo? A gente viu na aula anterior que as mulheres elas não poderiam nem sequer assistir os Jogos, né? Muitas eram punidas se ousassem quebrar essa regra, né? E jogadas no penhasco até. Nas competições que eram realizadas fora da arena sagrada, algumas mulheres eram admitidas, né? Contanto que elas fossem virgens, né? Com toda essa história cultural dos Jogos Olímpicos, também aconteceu os festivais femininos, né? Nos quais os homens que eram banidos e um dos festivais mais famosos foi o de Herian, que foi em Argos, o qual incluía a competição de lançamento de dardo. O Barão de Coubertin, criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, era contra a presença de mulheres nos Jogos Olímpicos, mas com grande pressão por parte das feministas, elas conquistaram seus espaços nas Olimpíadas. De 1904 participaram 6 mulheres. E nos Jogos de 1996, as mulheres foram para 3.780 atletas. Então a gente vê aí a força da mulher, né? Nesses jogos, a garra da mulher representando o esporte que, como o propósito do esporte foi esse, né? A igualdade entre todos, eu acredito que até demorou para as mulheres conquistarem esse direito, né, de participar e pertencer aos jogos, né? E aqui a gente vai falar dos símbolos olímpicos, né? A gente tem os anéis olímpicos nas cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho, que estão interligados em um fundo branco, né? Esses anéis olímpicos eles foram idealizados em 1913 pelo Barão de Coubertin e introduzidos nos Jogos de Antuérpia em 1920. Esses anéis eles representam a união dos 5 continentes e pelo menos uma de suas 6 cores, incluindo a branca, existe na bandeira de cada um dos países filiados ao Comitê Olímpico Internacional. Outro símbolo
que ganha muito destaque, principalmente antes das Olimpíadas, é a tocha olímpica, né? Que nasceu a partir da chama olímpica que fica acesa de forma permanente em Olímpia, na Grécia. Na Grécia Antiga, as tochas serviam para conduzir a chama do fogo sagrado de um altar para o outro. O fogo era tido como um elemento purificador. Na era moderna, a tocha ela é transportada por atletas e cidadãos comuns de diferentes países até o local da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. E ela permanece acesa em uma pirra no Estádio Olímpico durante toda a competição e é apagada ao final da cerimônia de encerramento. A tocha olímpica ganha um novo desenho e forma em cada edição dos Jogos Olímpicos. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os esportes que já foram olímpicos, né? Durante a história das Olimpíadas da Era Moderna, muitos esportes foram incluídos no quadro olímpico, enquanto outros foram retirados. Muitos saíram e depois voltaram. Os critérios para a entrada ou saída de um esporte são diversos e muda de época para época. Alguns esportes foram, com o passar do tempo, perdendo força em número de praticantes e também por isso deixaram de fazer parte dos Jogos Olímpicos. Outros evoluíram para novas modalidades e, conhecer esses esportes, além de ser curioso, é uma forma de acompanhar a evolução do esporte durante a história dos Jogos Olímpicos, né? Muitos desses esportes já nem existem mais, enquanto outros esportes são praticados por um número restrito de pessoas, como principalmente uma forma de preservar a tradição. Aqui a gente vai ter algumas modalidades que fizeram parte, né, dos Jogos Olímpicos, que foi o beisebol, o cabo de guerra, corrida de barcos, o cricket, como já falamos anteriormente, o croquet, que é um jogo com bolas de madeira, que devem ser jogadas com uso de tacos e passar entre arcos colocados no solo. Jeu de Paume, que é uma versão antiga do tênis. Tivemos também o lacrosse em 1904 a 1908, que é um jogo de equipe que é utilizado uma espécie de bastão para conduzir uma bola. Tivemos a patinação artística no gelo, pelota basca, que é um jogo em que uma bola deve ser batida na parede. Pode ser usada a mão ou uma raquete ou até um bastão. O polo equestre, que foi de 1900 até 1936, mais ou menos, fez parte dos Jogos Olímpicos. Tivemos o que mais? O softball também e raquete, que era um esporte com uso de raquete que era muito semelhante e muito parecido com o squash, certo? E aqui a gente vai ter algumas datas e eventos importantes que aconteceram, que a gente tem que destacar que no ano de 2007 ocorreu na cidade do Rio de Janeiro um outro evento também muito importante, né, nesse ciclo olímpico, que foram os Jogos Pan-Americanos, né? Tem grande relevância esses Jogos Pan-Americanos também, tanto para a cidade do Rio de Janeiro, né, como para todos os atletas que participam desse ciclo olímpico, né? No ano de 2008, as Olimpíadas foram realizadas na cidade de Pequim, na China, e contou com a participação de atletas de 205 países. Outra curiosidade é que entre 27 de julho e 12 de agosto de 2012 ocorreram as Olimpíadas de Londres, né? A gente pode destacar também em 2016, né, que as Olimpíadas foram realizadas aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, né? E um dos fatos mais curiosos que aconteceu recentemente, né, que seriam as Olimpíadas que eram para ter acontecido em 2020, né, em Tóquio, na capital do Japão, devido a todo esse quadro de pandemia mundial, né? As Olimpíadas ela foi adiada e só veio acontecer em 2021, certo? Isso é um fato que a gente tem que destacar porque foi um acontecimento global, né?
E em seguida, a gente pode destacar também os próximos Jogos Olímpicos, né, que vão ser realizados em 2024 e 2028, na cidade de Paris em 2024 e em 2028 na cidade de Los Angeles. E aqui a gente vai começar a entrar na história das Paralimpíadas, né? Uma curiosidade é que muita gente se pergunta se o termo correto seria Paraolimpíadas ou Paralimpíadas, né? O COI em 2011 determinou que o termo correto seria Paralimpíadas, né? Então, esse seria o termo utilizado para essas competições voltadas para pessoas com algum tipo de deficiência, né? Então, há pelo menos 100 anos, o esporte ele tem disputas entre atletas com algum tipo de deficiência física. Em 1888, em Berlim, na Alemanha, já contava com clubes que promoviam a participação de surdos no esporte. Mas somente depois da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 a 1945, que as competições entre aqueles que depois seriam chamados de atletas paralímpicos ganharam força mundialmente e com o propósito justamente de acolher o grande número de soldados feridos durante a Segunda Guerra. A gente tem nessa figura aqui um dos responsáveis, né, pelo crescimento do esporte, né, o desporto paralímpico, né? Em 1944, a pedido do governo britânico, o médico Luigi Gutmann abriu um centro especializado em lesões na coluna, onde a reabilitação foi feita através do esporte e com isso evoluiu de uma forma recreacional para uma forma competitiva. Então, esse aqui era o médico Luigi Gutmann, né, que foi o responsável por dar início, né, nesse pontapé do desporto para pessoas com algum tipo de deficiência física. Em 29 de julho de 1948, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, Gutmann organizou a primeira competição em cadeira de rodas, a qual chamou de Jogos de Stoke-Mandeville, que foram 16 militares inscritos, entre homens e mulheres, com algum tipo de lesão. Participaram do torneio de tiro com arco. Em 1952, militares holandeses aderiram ao movimento e aos Jogos de Stoke-Mandeville se tornaram internacional. Os primeiros Jogos Paralímpicos sob esse nome foram realizados em Roma, na Itália, no ano de 1960, com 400 inscritos de 23 países. Desde então são promovidos a cada 4 anos, assim como os Jogos Olímpicos, né, que tem a versão de Jogos de Verão e de Inverno. Os Jogos Paralímpicos de Inverno também acontecem e eles tiveram a sua primeira versão em 1976, né? Foi realizado na Suécia. Foi ainda em 1960 que a Federação Mundial de Ex-Militares instalou um grupo internacional de trabalho do esporte para deficientes, encarregado de estudar os problemas enfrentados por essas pessoas e com relação à prática desportiva, né? A partir das conclusões desse grupo que foi criada a Organização Internacional Esportiva para os Deficientes, em 1964, que passou a oferecer oportunidades para atletas deficientes, com problemas de visão, amputados, pessoas com algum tipo de paralisia e que não podiam se inscrever nos Jogos de Stoke Mandeville, que já contavam com a sua federação internacional.
com 16 países filiados à Organização Internacional do Esporte para Pessoas com Deficiências, trabalhou duro para incluir atletas cegos e amputados nos Jogos Olímpicos de Toronto, em 1976, no Canadá, e com paralisia cerebral em Arnhem, em 1980, na Holanda. O objetivo, né, dessa instituição era abraçar todos os tipos de deficiência no futuro e atuar como um comitê coorganizador dos Jogos Paralímpicos. No entanto, foram fundadas outras organizações ligadas a pessoas com deficiências, como no caso a Associação Internacional de Esporte e Recreação para Atletas com Paralisia Cerebral e a Federação Internacional de Esportes para Cegos, que nasceram respectivamente em 1978 e 1980. Assim, as quatro entidades acabaram por criar o Comitê Internacional Co-Coordenador de Esportes para Deficientes no Mundo, o ICC, em 1982, pela necessidade de trabalhar em conjunto para os Jogos Paralímpicos. Inicialmente, portanto, o ICC foi composto pelos presidentes das quatro instituições, né, responsáveis pelo desporto para pessoas com deficiência, além de seus secretários gerais e de um membro adicional. O Comitê Internacional de Esportes para Surdos e as Federações Internacionais Esportivas para Pessoas com Deficiência Intelectual se juntaram ao ICC em 1986, né, com os surdos ainda mantendo a sua própria organização. Com o tempo, os países membros reivindicaram uma maior representação nacional e continental no ICC. Em 22 de setembro de 1989, o Comitê Paralímpico Internacional foi fundado como entidade sem fins lucrativos em Düsseldorf, na Alemanha, para atuar como órgão dirigente do movimento paralímpico global. Foi acertado em inglês que fosse paralímpico sob o argumento de que a denominação derivava da preposição grega para, ao lado, e da palavra olímpico, significando que os Jogos Olímpicos e os Paraolímpicos caminhariam em paralelo, lado a lado. Desde a Olimpíada de Seul, né, em 1988, na Coreia do Sul, e da Olimpíada de Inverno em Albertville, em 1992, na França, os Jogos Paralímpicos são disputados nas mesmas cidades e locais das competições dos Jogos Olímpicos, em acordo com os respectivos comitês internacionais. Aqui a gente tem o símbolo da Paralimpíada, que é o Agitus, que em latim significa mi movimento. Ele é um desenho assimétrico em três arcos, né? Um vermelho, um verde e um azul, que representa o lema paralímpico, né? Espírito em movimento. Os ágitos ficam em um fundo branco e se direcionam a um ponto central, simbolizando, né, o papel do Comitê Paralímpico Internacional de unir atletas de várias partes do mundo para participar de uma competição. Em 2021, a gente teve a realização dos Jogos Olímpicos, como eu falei anteriormente, e dando sequência, né, a gente teve a competição dos Jogos Paralímpicos, né, que também aconteceu na cidade de Tóquio, como a gente viu. E ao todo, o evento ele conta com 539 competições em 22 modalidades olímpicas, que por sua vez se dividem em provas específicas, delimitadas por gênero, peso e distância. E tem alguns outros requisitos. O Brasil ele levou 253 atletas e participou de 20 modalidades nessa edição, né? No programa paralímpico entraram nessa edição de Tóquio
duas modalidades, que foi o badminton e o taekwondo, né? E quando entra uma modalidade, outra tem que sair. Então, o que deixou as Paralimpíadas nesse evento de 2021 foi o futebol de 7 e a vela. E abaixo aqui a gente vai conferir cada modalidade esportiva que estava presente nesses Jogos Paralímpicos, né? Ao todo foram 22 modalidades. E aí a gente teve, ó, em primeiro o atletismo, o badminton, o basquete em cadeira de rodas, a bocha, a canoagem, o ciclismo, a esgrima, o futebol de 5, o goalball, o hipismo, tivemos a presença do judô, levantamento de peso, natação, remo, o rugby em cadeira de rodas, o taekwondo, o tênis de mesa, o tênis em cadeira de rodas, o tiro esportivo, o tiro com arco, o triatlo e o vôlei sentado. Aqui a gente tem uma exclusividade de duas modalidades que surgiram, né, devido ao desporto para pessoas com deficiência especificamente, né, que foi a bocha, que os atletas paralímpicos são pessoas com um elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas, né, para disputar essa modalidade. Os competidores eles precisam lançar as bolas coloridas o mais perto possível de uma similar branca. Os atletas eles ficam sentados em cadeiras de rodas e são limitados a um espaço demarcado para fazer os arremessos. É permitido usar as mãos, os pés e algum instrumento de auxílio. Além disso, os atletas com maior comprometimento dos membros podem contar com alguns ajudantes, certo? Já o goalball, ele é um esporte desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. Cada time conta com 3 jogadores que são ao mesmo tempo arremessadores e defensores. O objetivo é fazer gols acertando uma bola com guizos na rede do adversário. Por sua vez, o outro time deve evitar o avanço do adversário, orientando-se na quadra pelo som da bola. Por ser um esporte baseado nas percepções tátil e auditiva, não pode haver barulho no ginásio durante a partida, exceto no momento entre o gol e o reinício do jogo e nas paradas oficiais. Aqui a gente tem a imagem de como é o goalball e a imagem da bocha. A gente vai falar um pouco sobre uma outra competição, certo? Que também é para pessoas com uma deficiência, só que essa deficiência é auditiva, que são as Surdolimpíadas. Que a primeira edição dessa competição aconteceu em 1924 e também acontece de 4 em 4 anos e foi marcado por ser o primeiro evento esportivo para pessoas com necessidades especiais auditivas, né? Essa nomenclatura Surdo-Olimpíadas ela é usada desde 2000. Anteriormente, a competição ela foi chamada de Jogos Internacionais para Surdos e Jogos Mundiais Silenciosos, entre outras variações, né? A Surdo-Olimpíada ela é diferente da Paralimpíada desde o princípio, né? Enquanto a primeira teve a sua primeira disputa ainda em 1924, a segunda só surgiu após a Segunda Guerra Mundial, como tentativa de reabilitação dos soldados que se lesionaram nos combates. Entretanto, a principal diferença entre as competições é que os surdos não têm deficiência física ou motora que atrapalhem o seu desempenho. Assim, o surdo-atleta ele pode participar desde que tenha a perda auditiva de 55 decibéis ou mais em seu melhor ouvido,
não é permitido o uso de aparelhos auditivos ou implante coclear durante os jogos. No ano de 2022, o Brasil ele celebrou, certo, as Surdolimpíadas. Foi uma competição que foi realizada em Caxias do Sul e o Brasil ele levou 199 atletas a esse evento, né? E 38 membros na sua comissão técnica. E foram disputadas 17 modalidades entre as 20 modalidades que são disputadas nesses Jogos Surdolímpicos. As modalidades, né, nesse evento, nessa competição, são o atletismo, a maratona, o badminton, o basquete, o ciclismo, o futebol, o golfe, o handball, o judô, o karatê, a luta livre, a luta grego-romana, o mountain bike, a natação, a orientação, o taekwondo, o tênis de mesa, o tiro esportivo, o vôlei e o vôlei de praia. Pois bem, turma, para finalizar aqui a nossa aula, eu queria deixar duas frases que foi do Clodoaldo Silva, um nadador paralímpico que teve muito destaque em todas as suas participações das Paralimpíadas, que ele diz o seguinte: a deficiência ela estabelece limite, mas não incapacidade. Então eu acredito que essa frase nos traz à, à tona, né, o princípio da individualidade biológica, que é o respeito ao potencial biológico de cada ser humano, de acordo com as suas capacidades e características físicas, né? Então, e uma outra frase que eu acho que se encaixa muito bem é: nenhum sonho é grande demais. Todos devemos parar de perguntar por quê e em vez disso perguntar por que não. Espero que tenha ficado claro o conceito das Olimpíadas e Paralimpíadas, né? E como essa cultura, né, olímpica influencia na nossa sociedade e nas nossas vidas, né? Então, a todos bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.